Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada coração aqui. Boa noite. Para a nossa edificação, peço que a igreja abra suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Do versículo 10 até o final. Efésios 6, de 10 a 24. Efésios 6, de 10 a 24, assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai aos pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informarão a Tíquico, o irmão amado, e fiel ministro do Senhor. Foi para isto que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Pai, que a Tua misericórdia e graça nos assista nesse momento, para que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, compreendida e amada de coração. Tua vontade seja feita, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu libertador, minha esperança, meu louvor da nova aliança, plenitude de poder, Ele é o meu viver, Cristo é o meu Salvador. Meu libertador, minha esperança, meu louvor da nova aliança, plenitude de poder, Ele é o meu viver, Cristo é o meu Salvador. Jesus é glória, Ele é a vitória.
Jesus Cristo é a verdade, Ele é a alegria, Jesus é a glória, Ele é a vitória. Jesus Cristo é a verdade, Ele é a alegria. Meu libertador, minha esperança, meu louvor da nova aliança, plenitude de poder, Ele é o meu viver, Cristo é o meu Salvador, meu libertador, minha esperança, meu louvor da nova aliança, plenitude de poder, Ele é o meu viver, Cristo é o meu Salvador, Cristo é o seu Salvador, Cristo é o meu libertador. A liturgia de hoje está falando acerca de como Deus nos assiste em nossas fraquezas, de como Deus nos guarda, nos cuida, como Ele nos ampara. E o texto que acabamos de ler fala sobre Deus nos chamando para uma batalha, para uma guerra. E isso causa uma certa estranheza. Se Deus nos guarda, seria mais normal, mais lógico pensar que Ele nos levasse para um esconderijo, para um lugar onde nós não fôssemos de modo algum perturbados, incomodados, tentados, chateados. Mas Deus é aquele que nos guarda em meio à guerra. Deus é aquele que nos guarda em meio às dificuldades, às provações, às tentações. É o que nos guarda, não no sentido de que nossas dores e preocupações foram eliminadas, mas de que já temos como vencê-las. A armadura de Deus. É assim que foi denominado esse texto. Está correto. De fato, é a vestimenta, a roupa usada pelo soldado de antigamente, e que, em figura, para a nossa vida espiritual, ainda se faz atual. Estamos mesmo em meio a uma guerra. Há pessoas que não querem pensar nisso, não querem falar sobre isso, preferem realmente que aqui é tão somente uma sala de espera do céu. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é apenas um tempo que estamos passando aqui, um momento apenas daquela benéfica ansiedade. É também momento de luta. E que fique bem claro, meus irmãos, apesar de toda a psicologia moderna ou filosofias tantas que existam, e digam que o mal não pode ser personificado, que o mal não pode de fato ser uma pessoa, ou estar uma pessoa conduzindo o mal,
de fato, existe sim Satanás, que abaixo de Deus, sob a permissão de Deus, tem feito mal, e grande mal às nossas vidas, e às vidas de todos os seres humanos. Não se trata apenas de uma guerra contra o cristão. Toda criatura de Deus é por natureza ofensiva a Satanás, ofensiva ao diabo, e ele tem por objetivo matar, roubar, destruir. O diabo existe mesmo, é real, e não há como fazermos as pazes com ele. Não queira, não tente, não vale a pena. Ele não faz, ou melhor, ainda que ele faça trato com os homens, ele não cumpre seus tratos. Ele não respeita nenhum tratado de paz. Nem tentemos paz com este inimigo. Estamos em guerra. Estamos em guerra, sim. Conta-se, meus irmãos, que há muitos séculos atrás, na cidade de Constantinopla, que foi o império sobrevivente do Império Romano, enquanto os cristãos estavam reunidos na cidade para debater assuntos teológicos da mais alta complexidade, como saber quantos anjos cabiam numa cabeça de alfinete, ou qual o sexo angelical, enquanto as discussões cercavam e inundavam os salões, os mouros entraram na cidade e houve a queda de Constantinopla. Eles caíram por ignorar que havia uma batalha, por ignorar que tinham um inimigo. Não se trata de chegarmos aqui para assustar os irmãos e falar para que saiam daqui temerosos, assustados. A ideia não é essa, e nem foi isso que o apóstolo Paulo pretendia. Pelo contrário, é para que estejamos em condições de, em meio a essa batalha, resistirmos, como diz o apóstolo, permanecermos inabaláveis e ainda sairmos vitoriosos dessa batalha. Vitoriosos. Porque de nada adianta uma batalha onde você, ainda que vença, o dano é tão grande, é tão intenso, que a vitória não foi tão lucrativa assim. Temos uma luta intensa, e eu creio que você deve entender o que eu estou falando. As pessoas do tempo de Paulo em Éfeso compreendiam, porque haviam saído do meio de religiões de feitiçaria e de toda sorte de paganismo, e agora estavam lutando para serem fiéis a Deus, em meio a uma cidade que ainda não se converteu por completo, e ainda estava longe disso. E o apóstolo já havia falado nos capítulos anteriores sobre a maneira como a igreja deve proceder. E na última vez que estive aqui falando sobre o lar cristão, nós tocamos no assunto do capítulo 4 e capítulo 5 da carta aos Efésios, onde diz que o modo como nós devemos tratarmos uns aos outros e como eles deveriam tratar uns aos outros.
Mas assim como lá no livro de Apocalipse, nós temos do capítulo 1 até o capítulo 11, falando acerca de como era a vida dos cristãos. Do capítulo 12 de Apocalipse até o final, até o capítulo 22, fala da mesma história, contudo tratando acerca da luta que existe do dragão contra a igreja de Cristo. E eu creio que é também deste modo que agora, após o apóstolo Paulo ter falado sobre a vida comum, de pessoa a pessoa, marido, esposa, pais e filhos, agregados, enfim, agora ele passa a falar que a nossa luta não é contra eles, a nossa luta não é contra os nossos vizinhos, amigos ou mesmo cônjuges. A nossa luta de fato é contra o inimigo de nossas almas, que atiça toda sorte de tentações e de meios que o apóstolo chama aqui de astúcias, para nos fazer cair. E enquanto isso não for compreendido, haverá sempre a ideia de que o inimigo é o outro. Mas até para aquele que se diz nosso inimigo, o nosso Senhor mandou: amai os vossos inimigos. O que às vezes não percebemos, a mão invisível, que atiça, que provoca, que faz contendas nos lares, que manipula desejos e prazeres dos homens, para que o seu orgulho, o seu egoísmo tome conta, e haja confusão, haja guerra nos lares. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, sobre esta luta, que nós precisamos ter muito nítido em nossa mente. Alguns cristãos compreenderam isso, mas muitos de maneira estranha, porque quando falam sobre batalha espiritual, eles entendem que tem que falar: queima, Senhor, repreende, Senhor. Eles acham que tem que ter palavras de ordem, como fossem palavras encantadas, como fossem encantamentos que fizessem com que o inimigo batesse em retirada. Mas se não é o caso de possessão demoníaca declarada, onde Satanás se manifeste de fato no corpo de alguém, de forma que a pessoa não se controle mais, e que haja demonstração visível do sobrenatural, se não for este o caso, então esses irmãos estão agindo de maneira errada, em ficar dando ordens para o diabo, onde eles deveriam fazer o que o apóstolo está ordenando aqui, da parte do Senhor: vestir a sua armadura e resistir bravamente e vencerem o inimigo. Porque quando nós passamos a olhar o inimigo apenas de forma sobrenatural, com uma luta de poderes, como fosse o que vemos nos filmes de Walt Disney, a luta de bruxos, nos equiparamos a ele numa guerra que nem sequer nós sabemos as armas. Contudo, se nós atentarmos para o que a palavra de Deus nos diz sobre batalha espiritual, sobre lutar contra Satanás, então sim haverá vitória. Aí sim nós podemos dizer que a vitória é garantida. Versículo 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e assim por diante. Creio, irmãos, que dá para pregar muitos sermões falando acerca de cada ponto desta armadura, cada detalhe desta armadura. E também é possível que se estenda até ao ponto de se fazer elucubrações sem sentido, que vão além do que o texto está dizendo. Por falta de tempo e para sermos fiéis, vamos nos deter, meus irmãos, ao que ele está dizendo que precisa fazer parte da vida do cristão. Assim como um soldado não podia ir para a guerra sem armadura, porque ele estaria desnudo, um cristão não pode viver sem o que está dizendo aqui, que em palavra resumida se chama santificação. É assim que se vence Satanás, com a santificação da sua vida, da nossa vida. É o único jeito, é a armadura que Deus nos deu, que Deus nos forneceu. Qualquer outra maneira de enfrentar o inimigo é fracasso total, orgulho e arrogância inúteis. Santificação, é isso o que Deus coloca como sendo a nossa forma de viver. Não estamos falando aqui acerca de como ganhar a salvação, não é isso, o texto não está dizendo isso. Está falando aqui para a igreja de Deus, para os salvos, para aqueles que já têm a salvação, que já encontraram a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Como é que eles podem viver nesse mundo, como diz o Salmo, que é permanecerem inabaláveis? Aquele que deste modo procede, permanece firme, inabalável, apenas pela santificação. Logo vem pensamentos à mente, mas será que o pregador está querendo empurrar o moralismo mais uma vez? O moralismo, dessa coisa de ficar ditando regras do que pode e o que não pode na igreja? Será que mais uma vez nós vamos ouvir a voz dos carolas? Não é disso que o apóstolo está falando. Não está falando de regras que alguém ponha para você e diga, você tem que fazer isso ou fazer aquilo. O que está dizendo aqui é sobre princípio de vida. Princípio de vida, muito mais do que faça ou não faça. O princípio é verdade. Verdade. A verdade tem que fazer parte da sua vida, porque Satanás é o pai da mentira. Na verdade ele perde, ele não entende de verdade, o campo dele é mentira. Quando o crente mente, o crente está apoiando o inimigo, dando armas para o próprio inimigo. A justiça, couraça da justiça que ele fala aqui, meus irmãos, eu entendo que não seja aqui um tratamento ou um tratado acerca da justiça de Cristo, que nos é imputada pela fé, porque através da fé, Jesus Cristo nos confere a sua justiça. Eu não creio que seja esse o assunto que está tratando aqui. Eu creio sinceramente, meus irmãos, que ele está falando aqui sobre a justiça dos nossos atos. Se o que nós estamos fazendo, a maneira como nós estamos vivendo, está conduzindo para a verdadeira justiça. Se nós estamos vivendo de fato naquilo que é o certo, é o correto na vida de um homem, de uma mulher, de um servo de Deus, uma serva de Deus, ou se nós estamos procurando atalhos e caminhando pela injustiça, conquistando os nossos ideais com meios não aprovados por Deus.
Quando ele diz da preparação do Evangelho da Paz, ele está falando que não é apenas uma guerra onde você pensa apenas em se defender. Porque aquela pessoa que fica só na retranca, cada vez ela vai mais para trás, cada vez ela vai mais para trás, e cada vez ela confere mais espaço para o inimigo. É diferente. Essa batalha é a batalha de um vitorioso, é de seguir avante. O Evangelho vai sendo levado, e Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não é um soldado tímido, escondido atrás de sua trincheira, é um soldado que invade as linhas inimigas com a preparação do Evangelho. O Evangelho que o prepara para falar, o Evangelho que prepara outros para viver a vida cristã também. Quando diz sobre o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados são aquelas flechas ardentes em fogo. Esse escudo da fé é o que te mantém de pé a cada dia, diante das dúvidas que são levantadas. E a todo tempo dúvidas vêm. Mas a fé prevalece dizendo que Deus tem razão, o diabo não. A fé prevalece dizendo que a mentira não pode ser levada avante. Por quê? Porque apesar dela prometer que haverá um ganho no final, é pura ilusão. A fé te leva adiante quando todos dizem que o certo é pecar. Não tem outro jeito, é só pecando que você vai conseguir sair dessa. Pela fé você diz: eu saio sem pecar, ainda que seja pela morte, mas eu saio dessa sem pecar. O capacete da salvação é aquilo que está sempre na nossa mente, sempre na nossa memória, diante dos nossos olhos, sempre de que a nossa salvação foi conquistada com preço altíssimo, e ninguém pode tirar, nem todo o exército inimigo é capaz de arrancar um filho de Deus dos braços de seu pai. Mas quantas vezes vem à mente a ideia de que Deus já se cansou de nós, de que talvez não haja mais salvação para alguém que tenha pecado tanto. E com a fé em nossa mente, em nossa cabeça, a salvação em nossa mente, então nós sabemos que a bênção da vida eterna nunca nos será tirada, porque o Pai sempre nos quer de volta. Ao falar acerca da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos remetemos mais uma vez ao livro de Apocalipse, quando mostra o Filho do Homem, a figura de Jesus Cristo, que tem uma espada de 2 gumes, ardente em fogo, que sai de sua boca. É essa espada, a palavra viva que criou o mundo, a palavra viva que mantém os crentes e que derrota o inimigo. A Bíblia Sagrada, que hoje em dia tem sido colocada no chão até por crentes, dizendo que ela não é a expressão da palavra de Deus. Porque o que o inimigo deseja é desarmar os cristãos, porque essa palavra é poderosa e ele a tem. Ele tem muito medo dela. Mas com tudo isso, meus irmãos,
ainda há um perigo. Ainda há o perigo de que aquele servo que tem a verdade, a justiça, o capacete da salvação, a fé, e que tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele comece a acreditar que ele já está em condições de enfrentar o inimigo, e chega ao ponto de se sentir autoconfiante. E é isso que Satanás gosta também. Nenhum crente pode ter autoconfiança. A nossa confiança é em Deus. As pregações que ouvimos muito é: Deus crê em você, Deus confia em você, Deus acredita em você. Jogue isso no lixo, meu irmão, minha irmã. É você que tem que crer em Deus, é você que tem que confiar em Deus, porque a armadura do Senhor, dada por Ele, só é eficaz porque Ele está contigo. Não adianta decorar a Bíblia, ou fazer toda a sorte de testemunho de vida, se isso for apenas para vaidade própria, para mostrar aos outros que eu sou um bom crente. Quem faz uso da armadura de Deus necessita confiar em Deus. Daí a oração. Daí a oração que diz: com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica. Não é a armadura que nos dá a vitória, é o Deus que nos deu a armadura que nos dá a vitória. A vitória vem de Deus. É estranho falar acerca dessas realidades quando nossas guerras têm sido muito humanas, e a maneira como temos resolvido nossos problemas tem sido muito no tete a tete. E quando nós desconsideramos essas realidades espirituais, a verdade de que tem as mãos do inimigo a impulsionar os males. Não estou falando aqui acerca de doenças, não, estou falando aqui sobre as brigas que costumam acontecer em nossas casas. Estou falando aqui sobre a nossa falta de paciência. Estou falando sobre a resposta pronta para ofender. Estou falando sobre aquele desânimo que vem e que você fala: não quero nem me levantar da cama hoje. Estou dizendo aqui, meus irmãos, sobre aquelas vezes que eu, que você, temos vontade de morrer, de sumir, de desaparecer, e que isso parece tão real, isso parece tão forte, isso parece tão intenso, que você não sabe de onde vem. É claro que nossa natureza humana já é suficientemente capaz de fazer grande dano a nós mesmos, mas reconheçamos, existe um inimigo que sapateia na nossa ingenuidade e ignorância espiritual, que ri dos crentes, que ficam rancorosos uns com outros, ressentidos uns com os outros, odiando, sem conseguir perdoar, sem conseguir amar, sem conseguir voltar atrás, porque obedecem um sentimento forte em seu coração, um sentimento que vem de Satanás, que ele apoia, que ele atiça e que ele quer que se faça presente. O pecado que tantas vezes toma lugares em nossa vida, e nós pensamos que ele é até certo ponto inofensivo, e de repente ele se volta como um leão contra nós, nos trazendo vergonha, dor e tristeza, e caídos, chorosos, arrependidos, finalmente precisamos perceber
que não era luta homem contra homem. Há sim principados e potestades do mal que visam a derrota do cristão. Se ele não pode retirar a tua salvação, ele vai tentar anular o teu testemunho. Se ele não pode retirar a vida eterna que te foi concedida por Cristo, ele vai tentar te anular como crente, como cristão. A armadura de Deus tem que ser empregada em nossa vida. E essa armadura se chama santificação. Se uma coisa é errada, caia fora. Pode ser gostosa, pode ser agradável, pode ser atraente, pode ter inúmeros adjetivos, mas fuja como José fugiu da presença da mulher que o tentava. Corra, abandone, não tenha a vaidade de viver uma vida errada dizendo: eu aguento as consequências. Não faça isso. Não faça isso. Deus não quer que você aguente as consequências do seu pecado. Deus não quer que você aguente e suporte as consequências do seu pecado. Ele mandou Jesus Cristo morrer por você para que Jesus suportasse essas consequências. Mas tem coisa que a gente vai buscar de graça, que não precisa. Meus irmãos, falo como um de vocês, não sou melhor do que vocês. E o apóstolo Paulo também tinha esse entendimento, porque ele dizia aos irmãos: orem uns pelos outros e orem por mim também. O apóstolo, grande apóstolo Paulo: orem por mim também, por favor, orem por mim, porque ele sabia que se ele também se arrogasse ser algo, o diabo estaria pronto a demonstrar que tem mais força que ele. Quantas derrotas, meus irmãos, quantas derrotas nós já sofremos, e quantas derrotas nós temos tido conhecimento no decorrer das semanas, dos meses, dos anos. Quantos lares destruídos, quantos filhos fugindo de casa, quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Quanto que nós vamos precisar sofrer ainda para parar de brincar no campo de batalha? Quantos pontapés o inimigo vai nos dar para nós entendermos que ele não está de brincadeira? E nós não viemos deste mundo a passeio, viemos em missão militar. Somos soldados de nosso Senhor. Mesmo no momento de lazer, o soldado está atento, porque sabe que os inimigos se levantam. Espero, irmãos, que recebam essa receita bendita que nos é colocada pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Tem vitória para o seu testemunho como cristão. Tem um jeito de Satanás não te envergonhar. Tem uma maneira de você poder caminhar altaneiramente de vitória em vitória. Confie que Deus sabe o melhor para você e faça a vontade dele. Não cultive vida dupla. Não trabalhe para os dois lados.
Não dá para ser agente duplo nessa guerra. Não tem jeito. É suicídio. Se o teu pecado ainda não foi descoberto, se as consequências ainda não chegaram a te atormentar, é a hora de abandonar o pecado. É a hora de abandonar o pecado e voltar a lutar a guerra do Senhor. Se por outro lado, seu pecado já foi descoberto e você já está sentindo as consequências do seu pecado, as dores que ele traz, peça perdão ao Senhor. O nosso comandante, não por acaso, é também o nosso Pai. O nosso comandante é cheio de graça e misericórdia. Ele não mata os seus feridos, ele os acolhe, ele os repreende, é verdade, mas ele não os lança por terra, não os lança fora. Deus não te salvou para você perder essa guerra. Igreja de Cristo, avante. Que Deus lhe abençoe.